Salve, salve galera! Estamos de volta com o mundo mágico da literatura e da arte. Hoje trouxemos para vocês impressionismo, pós-impressionismo e como surgiu o pontilhismo nessa história toda. Além de atividade prática, galerinha. Portanto, preste bastante atenção, porque essa matéria é muito bacana e vocês vão gostar bastante. Além disso, ao final do nosso vídeo, eu trago para vocês as atividades feitas pelos alunos da professora Sol, uma professora espetacular. Galerinha, vocês vão poder ter a oportunidade de ver essa atividade pronta e ter as suas ideias. Mãos à obra, bora para nossa matéria da semana. Impressionismo e pós-impressionismo. O impressionismo foi uma tendência das artes que iniciou-se na França em meados do século XIX, entre 1870 e 1880. Essa perspectiva foi muito importante para a renovação da arte no século XX. Foi o grande avanço das chamadas vanguardas europeias, sendo para o universo cultural um importante marco em direção à arte moderna. Os artistas impressionistas estavam muito interessados no resultado visual, efeitos ópticos que a luz proporcionava. Por isso, a maioria de suas telas eram pintadas ao ar livre, dando uma sensação de leveza e luminosidade. O termo impressionismo surgiu a partir de uma crítica à obra Impressão Nascer do Sol, de Claude Monet. O objetivo era capturar as tonalidades que os objetos refletiam sob a iluminação solar, em determinados momentos do dia. Esse movimento foi um divisor de águas para a pintura. Seus artistas não se prendiam mais aos ensinamentos do realismo acadêmico. E podemos inclusive dizer que os artistas impressionistas foram os primeiros artistas modernos. Os principais artistas impressionistas foram Claude Monet, Eduardo Manet, Auguste Renoir e Edgar Degas. A última exposição impressionista foi por volta de 1886. Os artistas procuravam uma expressão artística que tivesse concentrada nas impressões da realidade, naquele momento, que estava acontecendo aquela cena. E, ao mesmo tempo, eles queriam retratar em suas obras a natureza, tal como ela é, mas não com pinceladas longas e precisas, apenas com batidas do pincel, pinceladas curtas e rápidas, fazendo com que o resultado final da obra dissolvesse a forma. Ou seja, uma paisagem completamente sem contornos. Um exemplo disso que estou falando é a obra do artista impressionista Camille Pissarro, onde as construções, como vocês podem ver, a rua e tudo e todos que se encontram nessa cena parece que estão dissolvidos, misturados com a luz das cores e das pinceladas, e perdendo suas formas exatas. Então, no meio de tudo isso, dentre tantas obras com essas características, apareceu um certo moço, um artista chamado Georges Seurat, um artista muito inconformado com essa falta de precisão da forma que o impressionismo oferece. A firmeza e a estrutura faziam falta quando ele olhava as obras impressionistas. Ele queria mudar isso, mas ao mesmo tempo ele não queria deixar para trás toda a importância da luminosidade natural da técnica impressionista. Então, Seurat e mais um amigo artista chamado Poussinat buscaram alguns estudos sobre os efeitos da luz e da cor, que um cientista francês estava fazendo na época. Ficaram encantados com suas descobertas.
Esse cientista descobriu que a mistura das tintas na tela não causava um efeito tão surpreendente quanto a mistura óptica. Mistura óptica? Como assim? As cores se alternam, dependendo das cores que estão ao seu redor. Mas isso acontece dentro do nosso olho, dentro do olho do observador, daquela pessoa que está vendo a obra. Foi a partir desses estudos que esse cientista criou o círculo cromático. O método ficou perfeito para identificar e nomear as cores, além de facilitar a percepção das suas misturas ópticas. Georges Seurat e Paul Signac batiam um pincel na tela como se fossem pontos, com cores distintas, sem misturá-las na paleta, a fim de que a mistura acontecesse dentro do olhar do espectador. Como assim? Observe essa obra de Paul Signac, intitulada Mulheres no Poço. Podemos observar que aqui nesse trecho da pintura não tem a cor verde, mas tem as cores amarelo e azul, que dentro do nosso olho as duas são misturadas e a uma certa distância dá o resultado da cor verde. Exatamente. A partir dessa atividade de pintura com pontos e cores diferentes, sem estarem misturadas na paleta, surgia assim o pontilhismo ou divisionismo. Esses foram os nomes que essa técnica recebeu. Não mais aquele tipo de pintura borrada, dissolvida na luminosidade, com misturas de cores, e sim com cores puras, que se misturavam no olhar e que dava organização às formas, não deixando para trás o efeito da luz. Essa foi a base e o objetivo inicial do pós-impressionismo. Relembrando, cores puras que se misturavam no olhar e que dava organização às formas, não deixando para trás o efeito da luz. Essa foi a base e o objetivo inicial do pós-impressionismo. Uma pintura considerável que mostra bem essa transição do impressionismo para o pós-impressionismo é a obra de Georges Seurat, pintada de 1884 a 1886, e que foi intitulada Uma Tarde de Domingo, porque essa obra é de transição entre os dois movimentos. Vamos ver aqui os aspectos impressionistas. Retrata uma paisagem, uma cena de lazer que é do impressionismo, e a luz natural do ar livre muito bem representada. Também porque nós podemos ver a luz do sol, um sol forte atravessando as pessoas e as árvores do parque, impressionistas. Os aspectos pós-impressionistas são as formas mais claras e bem estruturadas, nada com a impressão de estarem diluídas, derretendo ou borradas. Apesar de não terem uma linha de contorno, elas nos dão a impressão de serem bem nítidas ao olharmos. Então fica uma cena, uma figura mais organizada, mais bem entendida quando a gente olha. E os artistas pós-impressionistas foram Georges Seurat, Paul Signac, Van Gogh e Paul Gauguin. Agora vamos para a nossa atividade. Em pé, no modo retrato, vamos fazer no centro da folha a inicial do nosso nome, a lápis. Vamos fazer com uma linha bem clarinha, porque vamos apagá-la mais tarde. Depois que eu desenhei a forma da letra inicial do meu nome, no meu caso aqui a letra I, vou cobri-la com pontos. Eu já falei para vocês várias vezes que tudo que é redondo ou tem a forma circular nas artes visuais, a gente fala pontos. E não, essas formas a gente não fala bolinhas ou, enfim, a gente fala pontos. Então eu preencho todo o espaço da letra com pontos. Pontos grandes, pontos médios, pequenos, pontos de tamanhos diversos e variados.
Pontos bem feitos, com linhas cuidadosas. No meu caso aqui, eu já fiz com a canetinha preta de uma vez, para depois não ter que contorná-las. Depois que eu preenchi tudo, vou apagar a linha feita a lápis e vou colorir os pontos com as cores que eu mais gosto. No caso de vocês, vocês podem colorir com a cor que vocês quiserem, com as cores que vocês mais gostam. Mas não usem a cor preta, tem que ser colorido. Depois eu pego um objeto circular e vou fazer pontos maiores. Como eu disse, nas artes visuais não é bolinha, não é círculo, são pontos. Vou fazer isso com o lápis e depois vou só esfumar, né? Para dar aquele efeito de borrão no fundo, né? Por isso eu disse que não era para utilizar a cor preta nos pontos da letra inicial que está no meio da folha. Você faz o tamanho que você quiser, tá? Esses pontos do fundo. Use apenas o grafite, tá? Ou no máximo um contorno de canetinha, mas eu prefiro que seja apenas o contorno no grafite, porque os pontos da letra do seu nome é que serão coloridos. Os do fundo, somente o grafite, com esse esfumado aí, tá ok? Vamos fazendo um sombreado. Esse efeito assim meio borrado que o grafite dá, né? A gente pode fazer com o dedo também, passando por cima. E aí, então, temos o efeito borrado, né? Aquele borrão, entre aspas, do impressionismo, com pontos organizados, né, na forma, sem nenhuma linha delineadora e que nos remete ao pós-impressionismo. Agora, gente, eu vou deixar vocês com o trabalho feito pelos alunos da professora Sol, a professora Solange, para vocês terem também uma ideia de como fazer a atividade de vocês.